Mas o assunto ficou ainda mais confuso. 3 pesquisas independentes, realizadas em meados de 1980, sobre dados de sobrevivência após câncer no seio, chegaram a resultados totalmente diferentes. Em uma delas, as mulheres que demonstraram atitudes fortemente positivas viviam mais que as de atitudes negativas, não importando quanto o câncer estivesse avançado. Aparentemente, as emoções positivas ajudavam a cura de estágios adiantados da doença, com metástase do câncer, enquanto pacientes com emoções negativas morriam por pequenos tumores diagnosticados logo no início. Mas uma segunda pesquisa concluiu que qualquer atitude drástica exteriorizada, em vez de reprimida, ajudava na sobrevivência em relação a essa doença mortal. Enquanto a primeira pesquisa baseava-se no bom senso, na ideia de que a positividade é melhor que a negatividade, a segunda fazia o mesmo sobre outro ângulo, com a ideia de que vale a pena lutar e não desistir. Foi divulgada a chamada personalidade do câncer, que reprime as emoções e, de alguma maneira, transforma essa repressão em células malignas. O oposto seria o tipo forte sobreviverá, podendo essa força ser positiva ou negativa. Tudo isso obedece a certa lógica, exceto a pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, que, apoiada por outras, não encontrou correlação entre nenhum padrão emocional e a sobrevivência ao câncer de seio após 2 anos. Mesmo ao ganhar popularidade e se transformar em uma das inovações mais bem recebidas desde a vacina Salk, o conceito de tratamento mente-corpo continuava abalado. Agora um novo sistema tornou-se familiar, o público é informado de alguma brilhante vitória, enquanto os resultados clínicos desapontadores que se seguem são conhecidos apenas em círculos médicos restritos. Um exemplo clássico foi a divisão dos pacientes de ataques do coração, dos quais mais de 3/4 são homens de meia idade, em personalidades tipo A, de alto risco, e tipo B, de baixo risco. A personalidade tipo A seria o motorista exaltado, o trabalhador compulsivo, constantemente perseguindo metas e enchendo o organismo de hormônios de estresse, oposta à do tipo B, mais tranquila, tolerante e equilibrada. O tipo A sofria do mal de viver com pressa, portanto parecia lógico que seu coração acabasse se rebelando e surgisse uma doença coronariana. Infelizmente, pesquisas controladas indicaram que essa divisão amplamente aceita não é tão certa. Na realidade, as pessoas possuem parte da personalidade do tipo A e parte da do tipo B, além de variar muito a tolerância ao estresse, chegando alguns grupos a declarar que se sentem melhor sob tensão. Finalmente, uma pesquisa realizada em 1988 revelou que, se um homem sofre realmente um ataque do coração, o tipo A sobrevive mais que o tipo B. Seu impulso de vencer é aparentemente um benefício quando chega o infarto. As complexidades da relação entre mente e corpo não podem ser resolvidas com simplicidade. Se alguém perguntar por que uma mente positiva não pode estar facilmente relacionada à boa saúde, o que parece um dos fatos mais evidentes da vida, a resposta dependerá, em primeiro lugar, do que ela entende por mente. Essa não é uma questão filosófica, mas de ordem prática. Diante de um paciente com câncer, seu estado mental é julgado pelo modo como se sente no dia do diagnóstico, muito antes ou muito depois. O Dr. Lawrence Lezan, autor de estudos pioneiros desde os anos 50, relacionando as emoções ao câncer, voltava à infância de seus pacientes para descobrir a semente sombria que envenenava sua vida psicológica, e criou a teoria de que ela permanecia adormecida durante anos no subconsciente, antes de provocar a doença. Em minha própria clínica, conheci um paciente com câncer no pulmão, que vivia confortavelmente com uma lesão do tamanho de uma moeda naquele órgão, havia mais de 5 anos. Ele nem suspeitava de que a lesão fosse cancerosa e, como já estava com mais de 60 anos de idade, ela crescia lentamente. No entanto, logo que lhe contei que a lesão se coadunava com o diagnóstico de câncer no pulmão, ele ficou extremamente agitado. Em um mês, começou a tossir com sangue, e em 3 meses estava morto. Se seu estado mental contribuiu para esse triste final, aparentemente agiu bem rápido. Esse paciente podia viver com seu tumor, mas não com o diagnóstico. A questão seguinte é ainda mais relevante: na personalidade geral do paciente, o médico está interessado na mente, e isso significa seu subconsciente, suas atitudes, suas crenças mais profundas, ou alguma coisa ainda não plenamente compreendida e definida pela psicologia.
pode ser que o aspecto da mente relacionado ao adoecer ou sarar nem seja especificamente humano. Numa pesquisa sobre doenças cardíacas realizada na Universidade de Ohio, EUA, na década de 70, coelhos foram alimentados com uma dieta muito tóxica e com alto índice de colesterol, para o bloqueio das artérias, procurando duplicar-se o efeito que esses alimentos exercem sobre as artérias humanas. Em todos os grupos de coelhos começaram a surgir os resultados esperados, menos em um, que estranhamente apresentava 60% a menos de sintomas. Nada na psicologia dos coelhos podia explicar sua alta tolerância à dieta, até se descobrir, por acaso, que o estudante encarregado de alimentar aquele grupo gostava de coelhos e os agradava. Ele carregava cada animalzinho durante alguns minutos, antes de lhe dar a comida, por incrível que seja. Isso bastou para que os bichos tolerassem a dieta tóxica. Experiências repetidas, em que um grupo de coelhos recebia tratamento neutro e outro recebia amor, demonstraram os mesmos resultados. Vemos mais uma vez que o mecanismo que causa tal imunidade é completamente desconhecido. É espantoso pensar que a evolução dotou a mente do coelho de uma reação de imunidade que pode ser desencadeada pelo carinho humano. Existe até uma possibilidade, como argumentariam muitos médicos, de que a mente seja uma ficção científica. Quando achamos que ela está doente, o que realmente tem a doença é o cérebro. Seguindo-se essa lógica, as desordens mentais clássicas como depressão, esquizofrenia e psicose são, na realidade, desordens cerebrais. Mas tal lógica apresenta evidentes impropriedades, pois seria como afirmar que as colisões acontecem por culpa dos carros. Mas, como o cérebro é um órgão físico, podendo ser pesado e dissecado, inspira maior segurança à medicina do que a mente, impossível de ser definida após tantos séculos de introspecção e análise. Os médicos ficam muito felizes por não terem de opinar a esse respeito como filósofos. A capacidade dos modernos psicotrópicos, as drogas influenciadoras da mente que aliviam os principais sintomas de doenças mentais como depressão, manias, ansiedade e alucinações, é muito maior do que a de qualquer tratamento existente no passado. A psiquiatria química provavelmente estará alinhada ao lado de sua oponente, a medicina mente-corpo, formando a revolução médica de nosso tempo. Ela tem apresentado sérios resultados clínicos para confirmar isso, inclusive com numerosas indicações de que os desequilíbrios químicos no cérebro estão diretamente ligados a doenças mentais. Nada poderia parecer mais intocável do que a loucura plena de um esquizofrênico crônico, sofrendo de alucinações visuais e vozes interiores, com pensamentos distorcidos e completa desorientação física e mental. Talvez baste perguntar em que dia estamos para provocar confusão e terror no esquizofrênico. No entanto, a diferença estrutural entre esse estado mental e a sanidade pode ser rapidamente determinada por uma substância química chamada dopamina, secretada pelo cérebro. Essa relação com a dopamina, conhecida há 2 décadas, comprovou que os esquizofrênicos produzem em excesso essa substância química de importante desempenho no processo das emoções e percepções. Portanto, uma alucinação seria a percepção do mundo exterior que ficou desordenada na codificação química do cérebro. Essa hipótese foi simplificada em 1984, quando um psiquiatra da Universidade de Iowa, EUA, Dr. Rafik Waziri, reviu o que se sabia sobre a química cerebral dos esquizofrênicos, descobrindo a deficiência numa molécula ainda menor, a serina, um aminoácido comum, encontrado na maioria dos alimentos proteicos. Ela vem sendo considerada um dos elos de origem na formação da dopamina. Incapazes de metabolizar corretamente a serina, os cérebros dos esquizofrênicos superproduzem a dopamina para compensar tal deficiência. Esse processo exato ainda é desconhecido. Poderia a esquizofrenia total, considerada a mais estranha e complexa das desordens mentais, depender do modo como são digeridos os alimentos. Descobertas anteriores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA, demonstraram que a química básica do cérebro é tão variável que pode ser modificada por uma simples refeição. O Dr. Waziri reforçou sua teoria cuidando de um grupo de esquizofrênicos e alimentando-os com um suprimento dietético de glicina, um produto químico supostamente produzido como parte do mecanismo da dopamina. Ele pensou que o excesso de glicina talvez pudesse secundar o efeito da serina, reequilibrando a dopamina.
Alguns esquizofrênicos do grupo reagiram de forma dramática e puderam interromper a medicação sem nenhum episódio psicótico. Pela primeira vez, em anos, ficaram com os pensamentos livres da doença e das drogas potentes usadas no tratamento. Um enfoque das doenças mentais sob o prisma da alimentação seria bem mais benigno do que o das terapias atuais. A possibilidade de serem descobertas novas ligações alimentares também é tentadora. Entre os livros mais vendidos de culinária, um foi pioneiro ao apresentar listas de alimentos felizes e alimentos tristes, em apoio à teoria de que os aminoácidos neles contidos chegam diretamente ao cérebro e se transformam em substâncias químicas que produzem estados de ânimo positivos ou negativos. O leite, o frango, bananas e verduras estão entre os alimentos felizes, porque estimulam a dopamina e outras duas substâncias positivas do cérebro. Em contrapartida, alimentos doces e gordurosos são tristes, porque estimulam a acetilcolina, uma substância química negativa. Os críticos declaram, justificadamente, que a química do cérebro não é tão simples assim. Os níveis elevados de dopamina de um esquizofrênico podem ser considerados positivos. Tampouco é provável que a mudança na ingestão de aminoácidos leve diretamente a uma desejada química cerebral. Do mesmo modo que a quantidade de colesterol na alimentação não corresponde diretamente à quantidade que existe no sangue. Se a sanidade pode ser conservada por meio dos alimentos, capazes de promover até melhora no estado de espírito, os princípios básicos da medicina mente e corpo ficam ainda mais confusos. Você pode confiar na mente para curar a artrite e, ao mesmo tempo, alegar que comer chocolate o deixa deprimido. Isso significaria uma contradição. A mente domina a matéria, exceto quando a matéria domina a mente. No clima atual de descobertas ambíguas, as duas posições opostas, tratamento do corpo através da mente e da mente através do corpo, ficam igualmente no ar. O resultado é que nenhum esclarecimento adequado surgiu de toda essa confusão. O mundo subjetivo da mente continua sendo uma energia traiçoeira, caprichosa em sua capacidade de curar ou gerar a doença. Muitos médicos de tendência materialista ficariam ansiosos por concluir que a química deve ser a resposta a todos os nossos mistérios mentais e físicos. Não acho que seja assim. Em minha especialidade, a endocrinologia, foram descobertas algumas das primeiras substâncias químicas que afetam a mente, os hormônios endócrinos. Encontro todos os dias pacientes com sintomas que podem ser explicados como defeitos de equilíbrio hormonal. A ideia distorcida da reação de um diabético por baixa do teor de açúcar no sangue, as mudanças de temperamento durante o ciclo menstrual e até uma depressão característica, que é o primeiro aviso de certos tipos de câncer. Um tumor no pâncreas, por exemplo, pode ser pequeno demais para ser detectado, mas espalhará cortisol e outros hormônios estressantes na corrente sanguínea, deprimindo o paciente. Apesar disso, vejo muitas falhas no argumento de que apenas precisamos de um conhecimento mais profundo da química do organismo. O corpo possui muitas substâncias químicas, literalmente, milhares delas, produzidas em padrões espantosamente complexos, que surgem e acabam rapidamente, quase sempre em frações de segundo. O que controla esse fluxo constante? Não podemos desvincular a mente da união mente-corpo. Afirmar que o corpo se cura usando apenas substâncias químicas é como declarar que um carro troca de marchas usando apenas a transmissão. Evidentemente, o motorista é necessário, porque sabe o que está fazendo. Embora durante vários séculos a medicina tenha conservado a ideia de que o corpo funciona por si, como uma máquina automotivada, ele também deve precisar de um motorista. De outro modo, a química de nosso corpo seria uma confusão de moléculas flutuantes, em vez do maquinário incrivelmente ordenado e preciso que é, sem dúvida. Numa época mais ingênua, achavam que o motorista era um homenzinho a que chamavam homúnculo e que vivia sentado no coração, mudando todas as marchas necessárias para dirigir o corpo. O homúnculo desapareceu na Renascença, quando pela primeira vez os anatomistas começaram a dissecar cadáveres para verificar o que tinham por dentro. O homúnculo não foi encontrado no coração, onde também não acharam a alma. Mas isso fez surgir uma evidente distância entre a mente e o corpo. Desde então, muitos cientistas procuraram preencher esse vazio com o cérebro, declarando que a função cerebral é controlar todas as outras funções do organismo. Mas essa resposta leva a uma nova questão, já que o cérebro é apenas outra máquina, ainda é necessário que se encontre ali o motorista.
Posso argumentar que está ali, mas se transformou em um ser bem mais abstrato que o homúnculo ou até que o próprio cérebro. Ele é feito da energia inteligente que nos motiva a viver, agir e pensar. Isso pode ser provado. O próximo passo será nos aprofundarmos na inteligência interior do corpo, procurando descobrir o que motiva. O campo da medicina mente e corpo não tem disposições nem regras inflexíveis, o que é muito bom. Durante décadas a medicina tem entendido que muitas doenças possuem um componente psicossomático, mas lidar com esse aspecto tem sido como tentar represar o vento. Deve existir algum corpo pensante dentro de nós, respondendo aos comandos da mente, mas onde pode estar e de que é feito? 3. A escultura ou o rio. Contar o número de células do corpo humano é uma tarefa tão difícil como contar o número de pessoas existentes no mundo. Mas a estimativa aceita é de 50 trilhões, cerca de 10 mil vezes a atual população da Terra. Isolados e expostos em um microscópio, os vários tipos de células, do coração, fígado, cérebro, rins etc., são semelhantes a olhos inexperientes. Uma célula é basicamente um saco fechado por uma membrana exterior, a parede celular, cheio de uma mistura de água e espirais químicas. Exceto as células vermelhas do sangue, todas as outras possuem um núcleo que protege as espirais muito retorcidas do DNA. Se você tocar uma partícula do tecido do fígado, verá que tem aparência de fígado de boi. Teria de pressioná-la com força para verificar se é especificamente humano. Mesmo um geneticista com grande prática teria apenas 2% de chance de notar a diferença entre nosso DNA e o de um gorila. Assim, diante da quantidade de funções do fígado, mais de 500 foram relacionadas recentemente, não poderíamos ter a menor ideia com apenas um simples exame ocular. Uma coisa inquestionável, apesar da confusão no assunto mente e corpo, as células humanas evoluíram até um estágio notável de inteligência. O número de atividades constantemente coordenadas em nossos corpos é infinita, no sentido literal do termo. Como os ecossistemas da Terra, nossa fisiologia parece operar em compartimentos estanques que, na verdade, estão visivelmente ligados. Nós comemos, respiramos, falamos, pensamos, digerimos os alimentos, expulsamos as infecções, purificamos nosso sangue das toxinas, renovamos nossas células, descartamos matéria inútil, votamos nas eleições e muito mais do que isso. Cada uma dessas atividades se entrelaça no tecido do todo. Nossa ecologia é mais semelhante à do planeta do que muita gente pensa. Minúsculas criaturas perambulam por nossa superfície, tão ignorantes de nosso vasto tamanho quanto nós de seu tamanho ínfimo. Colônias de ácaros, por exemplo, passam todo o seu ciclo de vida em nossos cílios. Dentro da vasta organização do corpo, as funções de uma simples célula, como um dos 15 bilhões de neurônios do cérebro, propiciam um assunto para um extenso artigo médico. Os volumes dedicados a qualquer dos sistemas de nosso organismo, como o imunológico ou o nervoso, ocupam várias prateleiras de qualquer biblioteca médica. O mecanismo de cura reside nessa complexidade geral, mas permanece oculto. Qualquer um desses processos que envolvem a cura de um corte superficial na pele, por exemplo, o de coagulação do sangue, é incrivelmente complexo. Tanto que, se esse simples mecanismo falha, como acontece com os hemofílicos, a medicina científica mais avançada não consegue repetir a função prejudicada. Um médico pode receitar drogas para estimular o fator perdido de coagulação do sangue, mas essa ação é temporária, artificial e apresenta efeitos colaterais indesejáveis. O período de restabelecimento do corpo não é o normal, assim como não ocorre a magnífica coordenação de uma dúzia de processos relacionados. Como comparação, uma droga fabricada pelo homem é como um estrangeiro numa terra em que todos são parentes de sangue. Ele nunca partilhará dos conhecimentos que os outros já têm ao nascer. Devemos admitir que o corpo tem uma mente própria. Quando compreendemos esse aspecto misterioso de nossa natureza básica, desaparece a natureza milagrosa que atribuímos à cura do câncer. Os corpos de todo mundo sabem como curar um corte na pele, mas aparentemente poucos deles sabem como curar o câncer. Todo médico compreende que é a natureza quem cura as doenças. Hipócrates escreveu, pela primeira vez, há 2000 anos. Então, qual a diferença entre a forma comum de cura e a miraculosa? Talvez a diferença seja mínima e exista apenas em nossas cabeças.
Se você está descascando batatas e corta o dedo, o corte se cura e, evidentemente, você não fica deslumbrado com isso, porque o processo de cicatrização, a coagulação do sangue para fechar o corte, a formação de uma crosta e a regeneração da nova pele dos vasos sanguíneos, parece uma coisa absolutamente normal. Mas devemos compreender que essa noção de normalidade nada tem a ver com o conhecimento do que a cura ou de como controlá-la. É triste constatarmos que o volume de conhecimento existente nos livros médicos refere-se mais à morte do que à vida. A maior parte do saber médico foi obtida realizando autópsias em cadáveres, examinando-se tecidos no microscópio, analisando-se sangue, urina e outros subprodutos do corpo. É verdade que os pacientes são examinados enquanto estão vivos, com testes de partes isoladas do corpo. Mas o conhecimento adquirido dessa forma é rudimentar se comparado ao volume de dados ultra-sofisticados dedicados à morte. O poeta Wordsworth escreveu esta frase memorável e sucinta: "Nós matamos para dissecar." Nenhuma declaração a respeito das limitações da pesquisa médica pode ser mais verdadeira. A primeira coisa morta no laboratório é a delicada trama da inteligência que mantém o corpo coeso. Quando uma célula de sangue chega à borda de um corte e começa a formar um coágulo, não viajou até ali ao acaso. Sabe realmente aonde quer ir e o que fazer quando chegar, com a mesma certeza de um especialista, com mais até, de fato, já que age de forma completamente espontânea e não procura adivinhar. Mesmo que se reparta o conhecimento dessa célula em partículas cada vez menores, à procura do segredo de algum hormônio determinado ou de uma enzima que sirva de mensageiro, não encontraremos um fio de proteína com o rótulo inteligência, mas não há dúvida de que ela está atuando. Parte dessa inteligência dedica-se à cura e aparentemente é uma energia muito poderosa. Existem misteriosos sobreviventes a todas as doenças fatais e não só ao câncer. Apesar de não se conhecer nenhum caso de cura espontânea de AIDS, sabemos que algumas pessoas conseguem sobreviver por muito tempo. Umas vivem mais de 5 anos, porque, de algum modo, seus sistemas imunológicos conseguiram se defender de uma doença que em condições normais seria totalmente devastadora. Os pesquisadores tendem a considerá-las dotadas de uma fisiologia extraordinária, caprichos bioquímicos da natureza. Partindo de amostras de sangue e isolando qualquer componente pouco comum que consigam detectar nas células imunizadoras dessas pessoas, os biologistas moleculares esperam descobrir o ingrediente desconhecido que as protege. Se esse alvo for alcançado, uma tarefa extremamente tediosa e difícil, dada a complexidade do sistema imunológico, só então, depois de anos de testes de milhões de dólares, poderá surgir uma nova droga que beneficie a humanidade. Assim, o que todos precisam é da capacidade de fabricar essa droga maravilhosa no próprio organismo, como aconteceu com a primeira pessoa que a produziu. E tal capacidade não pode ser sintetizada. Comprar a droga não é tão bom quanto fabricá-la. Não, por muito tempo ainda. O que chamamos ingrediente ativo de uma droga feita pelo homem tem muito pouco quinol, comparado à substância química original produzida pelo organismo. Talvez fosse mais correto chamar essa droga de ingrediente inerte. A razão disso está no nível de nossas células. A membrana externa, ou parede celular, de cada uma delas está equipada com numerosos pontos receptores. Essa parede é macia, mas os receptores são viscosos, são formados por complexas cadeias moleculares cujos últimos elos ficam abertos, à espera de outra molécula que se prenda a eles. Para uma droga atuar, morfina, Valium, Digitalicus ou qualquer outra, é necessário que seja a chave que corresponde exatamente a um receptor escolhido na parede celular, e a nenhum outro. Hormônios, enzimas e outras substâncias químicas produzidas por nossos corpos têm admirável conhecimento de quais receptores combinam. As próprias células parecem realmente capazes de encontrar um ponto entre vários. É fantástico seguir seus sinais em um microscópio eletrônico, enquanto traçam linhas retas até os pontos em que são necessárias. O corpo também é capaz de produzir ao mesmo tempo centenas de diferentes substâncias químicas, orquestrando-as em relação ao conjunto. Se você ouvir uma forte explosão vinda da rua e se sobressaltar em sua poltrona, numa reação instantânea, esse mesmo efeito ocorre diante de um complexo evento interno. O gatilho para esse evento é o juro de adrenalina liberado pelas glândulas suprarrenais. Levada pela corrente sanguínea, essa adrenalina comunica as reações ao coração,
que começa a bombear o sangue mais rapidamente, as veias, que se contraem forçam a elevação da pressão arterial, ao fígado, que põe mais combustível na fórmula de glicose, ao pâncreas, que segrega tanta insulina que mais glicose é metabolizada, e ao estômago e intestinos, que param imediatamente de digerir os alimentos para que a energia seja desviada a outro lugar. Toda essa atividade que se desenvolve num ritmo violento e com efeitos poderosos em todo o organismo é coordenada pelo cérebro, que usa a pituitária para distribuir os sinais hormonais acima descritos. Além disso, outras sinalizações químicas percorrem os neurônios, fazendo com que a vista focalize melhor, os ouvidos fiquem mais aguçados, os músculos das costas se retesem e a cabeça se volte em sinal de alerta. Para fazer com que todas essas reações se desencadeiem e cessem novamente, ao contrário da droga fabricada pelo homem, o organismo sabe como reverter cada processo desses com a mesma perfeição com que iniciou. Ocorre um mecanismo de ajuste, semelhante ao da chave na fechadura. Tudo parece ilusoriamente simples, mas quando se procura repetir esse evento com alguma droga, os resultados estão longe de ser tão precisos e a orquestração tão perfeita. Na realidade, são caóticos. A injeção de adrenalina, insulina ou glicose puras no corpo causa um choque violento. Essas substâncias químicas começam imediatamente a fluir por todos os pontos receptores sem a coordenação vinda do cérebro e, em vez de se comunicarem com o organismo, elas o assaltam com teimosa insistência. Embora a composição química da adrenalina seja idêntica à produzida pelo organismo, o ingrediente crítico da inteligência precisa estar presente. De outro modo, a ação da droga não passa de um arremedo da reação verdadeira. Vou relatar aqui um exemplo de complicações resultantes da aplicação de uma droga aparentemente simples. Pacientes com hipertensão geralmente são aconselhados a baixar sua pressão sanguínea pelo uso de diuréticos, drogas que retiram água das células e do organismo através da urina. É isso, exatamente, o que os rins fazem o tempo todo enquanto monitoram delicadamente a química do sangue, assegurando o equilíbrio exato da água, do material inútil e dos sais necessários, ou eletrólitos. Mas o diurético tem apenas um objetivo e é obcecado por ele, percorre o corpo bradando água. Água. A todas as células que encontra. Como resultado, reduz-se a tensão do fluido nos vasos sanguíneos, na realidade o que o médico deseja, mas o nível de água em todo o organismo também é afetado. O cérebro pode, então, ser forçado a doar parte de seu líquido, o que em condições normais só faria em caso de extrema urgência, provocando tontura e náuseas no paciente. Nada mais sério acontece na maioria dos casos, porém, às vezes, certas funções cerebrais também se abalam, sobretudo em pacientes mais idosos. Se tomarem bebidas alcoólicas, mesmo com moderação, podem ficar tão confusos a ponto de esquecerem de ingerir água ou alimentos na quantidade necessária. Isso poderá provocar um estado de desnutrição aliado a uma desidratação grave. Segundo alguns endocrinologistas, a desidratação induzida por certos diuréticos na presença de álcool ou tranquilizante é a principal causa de morte entre americanos idosos. Todas essas consequências, leves ou graves, são comumente chamadas de efeitos colaterais indesejáveis dos diuréticos. Mas tal denominação é inadequada, pois se refere apenas aos efeitos que, bons ou maus, se reúnem no mesmo pacote. Basicamente, um diurético trabalha penetrando nos átomos de sódio, levando o corpo a descartar-se do excesso de sal, o que faz baixar o nível de líquido nos tecidos, já que a água se alia ao sal em nossos corpos, assim como ocorre na água do mar. O diurético nada pode ajudar se for retirado muito sal de um local onde a água ainda é necessária. Já que a estrutura atômica do potássio é próxima do sal, o diurético também pode forçá-lo a se exaurir, levando a fraqueza, fadiga e câimbras nas pernas. Efeitos menos nocivos são notados geralmente pela perda de vestígios de outros elementos como o zinco e o magnésio. Além dos sinais comuns de carência de potássio, podem surgir outras complicações. Os digitálicos, drogas comumente ministradas a pacientes que sofrem do coração para aliviar a angina, dor no peito, serão mais tóxicos se o organismo estiver com baixo teor de potássio. Ironicamente, suspeita-se hoje em dia que a deficiência de potássio seja o elo causal da alta pressão sanguínea, o que significa que o diurético possa ser o promotor da própria condição que ele pretende curar. A frustrante realidade,
No que se refere aos pesquisadores médicos, é de sabermos que o corpo vivo é a melhor farmácia inventada até hoje. Ele produz diuréticos, analgésicos, tranquilizantes, soníferos, antibióticos e tudo mais que é fabricado pelas indústrias de drogas, mas sua produção é muito superior. A dosagem é sempre certa e ministrada no horário adequado, os efeitos colaterais são mínimos ou inexistentes, as indicações para o uso estão incluídas na própria droga, como parte de sua inteligência. Pensando em fatos tão conhecidos, cheguei a 3 conclusões. Primeira, essa inteligência está presente em qualquer parte de nosso corpo. Segunda, nossa inteligência interior supera de longe qualquer outra com que se procure substituí-la a partir do exterior. Terceira, essa inteligência é mais importante que a própria matéria de nosso corpo, já que sem ela a matéria ficaria dispersa, sem forma e caótica. A inteligência que faz a diferença entre a casa projetada pelo arquiteto e uma pilha de tijolos. Por enquanto, manteremos a definição da palavra inteligência tão simples e prática quanto possível. Em vez de nos referirmos à inteligência de um gênio, que pode parecer exaltada e abstrata, eu a encararia simplesmente como Know. O que quer que você pense sobre inteligência em termos abstratos, não há dúvida de que ao corpo deve ser creditada uma enorme base de conhecimento. A inteligência interior do corpo é tão poderosa que, quando se desvia, o médico tem pela frente um antagonista temível. Por exemplo, cada célula do corpo é programada por seu DNA para se dividir até determinado ponto, quando a célula-mãe se reparte em 2. Como todo o resto regulado por nossa inteligência interior, esse processo não é puramente mecânico. A célula se divide em resposta à própria necessidade interna, aliada aos sinais gerados pelas células vizinhas e por órgãos distantes que falam com ela por meio de mensagens químicas. A divisão da célula é cuidadosamente calculada, e uma decisão bem pensada, a não ser no caso do câncer. O câncer é o comportamento selvagem e antissocial de uma única célula, que se reproduz sem seguir o padrão, sem sinais de nenhum lado, a não ser, aparentemente, de seu próprio DNA enlouquecido. Por que isso acontece ninguém sabe. É bem possível que o próprio corpo saiba como reverter o processo, mas, por qualquer razão igualmente desconhecida pela ciência, nem sempre consegue. É apenas uma questão de tempo, desde o início do processo até que as células cancerosas consigam invadir um órgão vital, com células normais, e venha então a causar a morte. Quando chega a crise final, as células cancerosas perecem com o resto do organismo, condenadas por seu apetite incontido de autoexpansão. Até agora, a medicina não descobriu como enviar uma mensagem às células cancerosas em tempo de impedir que se realize o trágico destino criado por elas. Os produtos químicos que um médico pode usar contra o câncer não possuem nenhuma eficiência no nível da inteligência. O câncer é dotado de mau caráter enquanto as drogas são simplórias. O oncologista, portanto, recorre a um ataque mais violento, a uma forma de envenenamento. Geralmente a droga administrada contra o câncer é tóxica para todo o organismo, mas, como as células cancerosas crescem muito mais depressa que as normais, elas ingerem maior quantidade do veneno e morrem primeiro. Toda a estratégia é um risco calculado. O paciente precisa ter sorte. Seu médico precisa ser extremamente arguto quanto à dosagem e ao prazo da quimioterapia, questões absolutamente vitais no tratamento. O câncer pode, então, ser derrotado, e anos de vida útil serão somados à existência do paciente. Ironicamente, porém, essa terapia pode falhar porque enfraquece a própria inteligência que normalmente protege nossos corpos da doença. Muitas drogas de combate ao câncer são extremamente danosas ao sistema imunológico do corpo. Eliminam a medula óssea que fabrica nossas células brancas, provocando um efeito devastador sobre sua quantidade no sangue. À medida que o tratamento de quimioterapia progride, o paciente torna-se mais suscetível a novas formas de câncer e, em certo número de casos, que chega a 30%, no caso do câncer de mama, surgem outros tipos de câncer e o paciente morre. Além disso, estatisticamente, não é possível matar todas as células malignas. Estima-se que um paciente típico de câncer possua cerca de 10 bilhões de células cancerosas. Se a quimioterapia for 99,9999% eficiente, 1 milhão delas irão sobreviver, mais do que suficiente para começar o processo de novo.
As células cancerosas não se formam do mesmo modo, algumas são mais duras que outras, portanto mais difíceis de se matar. Pode ser que destruindo as células mais fracas, numa espécie de seleção darwiniana, deixemos as mais fortes sobreviver. Nesse caso, a quimioterapia estaria, na realidade, produzindo um mal virulento em vez de curá-lo. Do mesmo modo, as persistentes infecções por estafilococos que os pacientes contraem nos hospitais são, em geral, muito resistentes aos antibióticos, porque apenas as bactérias mais teimosas conseguem viver no ambiente esterilizado dos centros cirúrgicos e aguentar o contínuo bombardeio das injeções de penicilina. Podemos facilmente imaginar a variedade de supercânceres que pode surgir de uma ou duas dessas células malignas dotadas de maior resistência ao tratamento. De qualquer modo, a velha promessa de que a quimioterapia iria acabar com o câncer em nossa geração, tão difundida nos anos 50, perdeu a crença inicial. Atualmente, alguns tipos de câncer são vencidos pouco a pouco, como a leucemia linfocítica infantil e certos linfomas de Hodgkin, enquanto outros grandes assassinos como o câncer do pulmão e do cérebro continuam virtualmente intocáveis por meio da quimioterapia. Nada do que eu disse até agora sobre o quinô do corpo é hipotético. Fomos todos informados, médicos e público em geral, sobre a maravilhosa complexidade do organismo humano. Mas insistimos em continuar pensando no corpo segundo um molde obsoleto. Ele é considerado basicamente matéria, mas dotado de um técnico eficaz em seu interior, que o põe em movimento. Esse técnico já foi chamado de alma, agora a tendência é rebaixá-lo a um simples fantasma dentro da máquina, mas que continua tendo a mesma importância. Porque podemos ver e tocar nossos corpos, carregar seu sólido peso de um lado para o outro e bater nas portas se não formos avisados disso. Sua realidade parece ser a de um material primário, como é o contorno de nosso mundo. Mas esse contorno tem em si um ponto cego. Apesar da enorme superioridade de quinô do corpo, que naturalmente os cientistas reconhecem, uma quantidade mínima de tempo e dinheiro é despendida na tentativa de compreender o organismo vivo como um todo. Isso acontece por um bom motivo. O filósofo grego Heráclito foi o autor do famoso comentário: não podemos entrar num rio duas vezes no mesmo lugar, já que ele está em constante mudança com a chegada de novas águas. O mesmo acontece com o corpo. Todos nós nos parecemos muito mais com um rio do que com qualquer coisa petrificada no tempo e no espaço. Se você pudesse ver seu corpo como realmente é, nunca o veria repetir-se. 90% dos átomos de nosso corpo não estavam nele há 3 meses. De certa forma, a configuração das células ósseas permanece a mesma. No entanto, átomos de todos os tipos atravessam livremente as paredes celulares, o que significa que adquirimos um novo esqueleto a cada 3 meses. A pele se renova a cada mês. Adquirimos novo revestimento no estômago a cada 4 dias com a renovação constante da superfície que entra em contato com os alimentos a cada 5 minutos. As células do fígado se renovam de modo mais lento, mas novos átomos flutuam tranquilamente através delas, como a água no leito de um rio, fabricando um fígado a cada 6 semanas. Mesmo no interior do cérebro, cujas células não são substituídas depois que morrem, o teor do carbono, nitrogênio, oxigênio etc. é hoje inteiramente diverso do de um ano atrás. É como se vivêssemos num edifício cujos tijolos fossem sistematicamente trocados a cada ano. Se for seguida a planta original, ele continuará parecendo o mesmo prédio. O corpo humano também continua parecendo o mesmo, dia a dia, mas através dos processos de respiração, eliminação e outros vive em constante sistema de troca com o resto do mundo. Certos átomos, de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, percorrem o corpo muito rapidamente, como parte essencial do que nos servimos de modo mais imediato, os alimentos, o ar e a água. Se apenas existissem esses 4 elementos, estaríamos literalmente criando novos corpos todos os meses. Mas o ritmo de renovação é retardado por outros elementos que não nos percorrem tão depressa. O cálcio ligado a nossos ossos pode levar um ano inteiro para ser reposto. Algumas autoridades ampliam esse prazo a vários anos. O ferro, componente que fabrica as células vermelhas do sangue, mantém-se no organismo com muita tenacidade, sendo perdido principalmente através do descarte das células mortas da pele ou da própria perda de sangue. Mesmo que os índices de mudança possam diferir, ela sempre está presente.
Isso é que chama inteligência assume o controle de todas essas mudanças para não virarmos simples pilhas de tijolos. Esse é um dos fatos mais evidentes da fisiologia, mas a inteligência é tão mutável, de movimento tão rápido, tão viva, em outras palavras, que os livros de medicina não lhe dedicam quase nenhum espaço. Para se ter uma ideia de como é limitado nosso conhecimento atual sobre o assunto, basta considerar a estrutura de um neurônio. Os neurônios que compõem o cérebro e o sistema nervoso central falam entre si através de aberturas chamadas sinapses. Essas aberturas separam filamentos estreitos como galhos, as dendrites, que crescem nas pontas de cada célula nervosa. Todo mundo possui bilhões dessas células, divididas entre o cérebro e o sistema nervoso central, e, como vimos, cada uma gera dúzias ou mesmo centenas de dendrites. O total é estimado em 100 trilhões. Isso significa que, a qualquer momento, as possíveis combinações de sinais saltando através das sinapses do cérebro excederão o número de átomos do universo conhecido. Os sinais também se intercomunicam à velocidade do raio. Nosso cérebro leva poucos bilionésimos de segundo para ler esta frase, organizando um padrão exato de milhões de sinais que logo em seguida se dissolvem e jamais voltam a se repetir exatamente da mesma forma. Quando eu estava na faculdade, aprendemos um modelo simples de comunicação de carga elétrica entre neurônios. A carga de eletricidade forma-se de um lado da sinapse e, quando cresce o suficiente, salta como uma faísca através da abertura, dando sinal a outra célula nervosa. Mesmo considerando esse mecanismo correto, o que na realidade não é, a descrição de nosso livro de neurologia, em 1966, não ensinava quase nada sobre o modo de agir dos neurônios na vida real. O modelo descrito no livro faz sentido apenas para uma única célula nervosa, isolada e parada no tempo, afastada do contexto. Na verdade, a ação que ocorre nas aberturas, pelo sistema nervoso, é comparável a um computador cósmico reduzido a uma escala microscópica. Esse fantástico computador funciona continuamente, operando centenas de programas ao mesmo tempo, distribuindo-se em múltiplos bilhões de bits de informação a cada segundo e, o que é ainda mais miraculoso, sabe como se conduzir. Realmente, não foi nosso estudo de medicina que falhou neste caso. Como é possível a qualquer livro descrever todo esse processo? Pensar é formar dentro de nós padrões tão complexos, rápidos e de uma riqueza tão variada quanto a própria realidade. O pensamento é o espelho do mundo, nada menos do que isso. A ciência simplesmente não tem os instrumentos para observar tal fenômeno, que é, ao mesmo tempo, vivo e infinito. O corpo humano não interrompe seu movimento para que o estudem, pelo menos não como um todo. Portanto, quando causa impacto à ciência, como no caso de uma cura espontânea de câncer, a medicina vacila em seu caminho, espantada por descobrir que a vida não se comporta de modo tão simples quanto o modelo de laboratório. Em 1986, um impacto abalou todo o campo da pesquisa cerebral. O neurocirurgião mexicano Dr. Ignacio Madrazo implantou com sucesso células saudáveis no cérebro de um paciente que sofria de mal de Parkinson. Não só se realizou o transplante, que antes era considerado impossível, como o paciente demonstrou impressionante melhora, recuperando 85% de suas funções normais. Antes da cirurgia, esse paciente, um fazendeiro mexicano de 30 e tantos anos, tornara-se quase incapaz por causa da doença. O mal de Parkinson atinge cerca de 1% das pessoas com mais de 50 anos. Começa com tremores nos músculos, rigidez dos membros ou uma tendência a mover-se muito lentamente. A causa imediata desses sintomas é a deficiência de dopamina, a mesma substância química cerebral que causa a esquizofrenia, quando produzida em excesso. Por razões ainda desconhecidas, as células nervosas que produzem dopamina, localizadas em uma parte da base do cérebro chamada substância nigra, começam a morrer, gerando a deficiência. Sem dopamina suficiente, a capacidade do cérebro em regular os movimentos dos músculos diminui e finalmente desaparece. Qualquer dos sintomas do mal de Parkinson, ou todos eles, agrava-se com o tempo até o paciente ficar totalmente incapaz. O dramaturgo Eugênio O'Neill contraiu o mal de Parkinson depois dos 50 anos. Ele sentia cada vez mais dificuldade em escrever, porque o tremor das mãos aumentava. Havia planejado um ciclo de 4 peças que seria sua obra-prima, mas a doença destruiu tudo,
Um simples olhar aos manuscritos revela que o Neil mal conseguia desenhar garranchos e riscos, patéticas letras ilegíveis. Com heróica resistência ele transferiu suas palavras ao papel, mas até hoje ninguém foi capaz de decifrar o que elas querem dizer. No México, o paciente de Madrazo, embora bem mais jovem que a média dos doentes de Parkinson, estava preso ao leito porque sofria tremores rítmicos e constantes que o impediam de andar sem ajuda. Depois da cirurgia ele voltou a andar, correr, alimentar-se, trabalhar no jardim e, como mostrou um filme a seu respeito, foi capaz de carregar novamente seus filhos no colo. A operação do Dr. Madrazo abriu novos horizontes a outros doentes de Parkinson, que apenas nos Estados Unidos ultrapassam 1 milhão de casos. Em fins de 1987, realizaram-se no mundo 200 operações semelhantes. Madrazo executou mais 20 intervenções com sucesso considerável. As tentativas anteriores a essa cirurgia tinham falhado, assim como iriam falhar as outras, posteriores. Madrazo acredita que seu sucesso se deve à escolha da exata localização dos implantes, mas só agora começam a ser consideradas as consequências a longo prazo. Subitamente, quase sem aviso, os neuropesquisadores viram-se diante de algo até então só possível em ficção científica, um transplante cerebral. O que torna um enxerto de tecido cerebral tão surpreendente é que a medicina sempre acreditou que o cérebro não fosse capaz de se curar. Por esse motivo, quase todos os danos cerebrais causados por doenças ou acidentes eram considerados irreversíveis. Somente em 1969 um pesquisador em Cambridge, Godfrey Heiserman, provou através de um microscópio eletrônico que as células nervosas danificadas podem induzir novo crescimento. Recentemente, Madrazo demonstrou que o cérebro não só é capaz de se curar como aceita tecidos de outros órgãos. No caso da doença de Parkinson, ele usou células da glândula suprarrenal, que também produz dopamina. A cirurgia também pode ser realizada usando-se o tecido cerebral de outra pessoa ou até de um feto de porco. Atualmente os neurocientistas estudam a hipótese de que o cérebro seja dotado de um complexo sistema químico de restauração, quase totalmente desconhecido até poucos anos atrás. Um grupo de pesquisa sueco demonstrou que a perda de memória em ratos pode ser revertida injetando-se neles uma das mais importantes substâncias químicas de reparo no cérebro, a proteína-chave chamada NGF, ou fator de crescimento nervoso. Por analogia, os danos cerebrais associados ao mal de Alzheimer, que também envolve perda de memória, podem ser tratados da mesma forma. Além disso, a experiência sueca indica um avanço sobre o enxerto de tecidos cerebrais porque não usou tecidos vivos nem cirurgia. Um após outro, os princípios básicos da fisiologia do cérebro vêm sendo reconsiderados e drasticamente modificados. Os avanços continuam a ser revolucionários. Outra equipe sueca mostrou-nos que as células nervosas podem ser implantadas na retina, cuja superfície é apenas uma extensão e alargamento do nervo óptico. Depois do implante, as células começam a desenvolver novos ramos, confirmando a tese de que a regeneração do cérebro é possível e normal. Novamente, essa pesquisa envolveu animais de laboratório em vez de seres humanos, mas a aplicação no tratamento de cegos é evidente. Do mesmo modo, outros enxertos podem beneficiar vítimas de traumatismo craniano, derrame e outros males cerebrais. Quero enfatizar que nenhum desses avanços seria possível sem a mudança de conceito por parte da ciência. É estranho pensar que os mesmos médicos que, em 1989, falam confiantemente da cura do cérebro demonstravam essa mesma confiança ao declará-la impossível, em 1985. Na verdade, as bases do enxerto cerebral são bem antigas, datam de 1912, quando Elizabeth Dunn, a pesquisadora do Instituto Rockefeller, implantou células nervosas no cérebro de um rato e foi bem-sucedida. Sua pesquisa foi recebida com total indiferença. Isso me fez lembrar que, segundo registros da literatura médica, observou-se por mais de 140 vezes o mofo da penicilina a matar bactérias, antes que Alexandre Fleming descobrisse o fato. Antes dele, todos os pesquisadores haviam se aborrecido porque suas culturas de laboratório, tão cuidadosamente desenvolvidas, ficavam estragadas pela invasão do mofo verde. O próprio Fleming jogou fora suas culturas infestadas de bactérias, e só mais tarde compreendeu que havia descoberto a fabricação de uma droga maravilhosa. Outro pioneiro no campo do enxerto de cérebro,
Dom M. Gashi, agora na Universidade de Rochester, foi desencorajado no início da carreira por um catedrático que lhe disse: Dr. Gashi, o senhor é um jovem com uma brilhante carreira pela frente. Não perca seu tempo com essa ideia boba que não pode ser verdadeira. A simples noção de que um transplante foi realizado desperta grande ceticismo. Críticos do processo de Madrazo ressaltaram que o prazo de convalescença de seus pacientes, iniciado poucas semanas após o implante das células cerebrais, era muito rápido para dar tempo ao novo tecido de pegar. Pode ser que o cérebro saia totalmente por si mesmo, segregando, em resposta ao corte cirúrgico, substâncias químicas que não são produzidas pelas novas células, assim como uma ostra espelho madrepérola em resposta a um grão de areia em sua concha. Talvez essas descobertas não nos informem tanto sobre o modo de se conduzir um transplante, mas sirvam de estímulo à busca de novas capacidades do cérebro como órgão vivo e dinâmico. Por mais que venha sendo glorificado pela medicina moderna, ele é a parte mais petrificada do petrificado modelo escultural do corpo, já que nem era capaz de se recuperar. Diante disso, esta é uma afirmação suspeita. Todas as células de nosso corpo, desde um folículo capilar, um neurônio ou uma célula do coração, surgem de um filamento duplo de DNA e no momento da concepção. Tudo o que você pode fazer, pensar, falar, correr, tocar violão ou dirigir um país, desenvolve-se de uma capacidade programada dentro dessa molécula inicial. Sendo assim, dizer que um neurônio não pode se curar é o mesmo que afirmar que seu DNA ficou aleijado. Seria uma proposta razoável. Sem dúvida, o DNA decidiu ser uma célula cerebral em vez de cardíaca, o que acarreta a manifestação de determinadas partes de seu potencial em detrimento de outras. Mas isso difere totalmente da afirmação de que qualquer capacidade do DNA tenha sido perdida. Nada é perdido no DNA. Cada célula do corpo contém, o tempo todo, todas as infinitas possibilidades do DNA, desde o momento da concepção até a morte. A prova disso está no procedimento a que chamamos clone. Teoricamente, alguém pode pegar uma célula do interior da maçã do rosto e, mediante certas condições, produzir uma cópia idêntica a você, ou 1 milhão delas. O genial na natureza é que ela não fabricou 1 milhão de clones iguais. Na verdade, apenas os organismos mais primários consistem em células idênticas, e a maior parte deles é feita de uma só célula, como a ameba. Ainda assim, nesse sentido, a diferença entre a ameba e o ser humano se desfaz no nível do DNA. Tudo o que a ameba está contido em seu pequeno pacote de DNA, e tudo o que você está contido no seu. Portanto, não deve ser tão surpreendente que um neurônio realmente se decida, em circunstâncias que não compreendamos muito bem, desobedecer à própria norma de não se recuperar e, de repente, comece a fazer exatamente isso. A verdade, neste assunto, é que o cérebro é complexo demais para se transformar em modelo, e a ciência, por definição, trabalha com modelos. Eles são úteis, mas todos, sem exceção, possuem pontos cegos em seu interior. Para observar um cérebro em funcionamento, ou qualquer função do corpo, sem a presença de um modelo, teríamos de vê-los como algo abstrato e aparentemente contraditório, preservando o aspecto imutável em meio à mudança dinâmica. No aspecto imutável, o corpo é sólido, estável, como uma escultura congelada. No mutável, ele é móvel e fluente como um rio. Segundo o ponto de vista científico herdado de Newton, tem sido mentalmente impossível unir esses dois aspectos ao mesmo tempo. Lembro-me de um físico ter comentado que Newton comparava a natureza a um jogo de bilhar. Com isso, ele queria dizer que os físicos clássicos estudam coleções de objetos sólidos, as bolas de bilhar, movendo-se em linhas retas, impulsionados por leis fixas de movimento. O jogo consiste em predizer em cada caso a direção, a velocidade, a força cinética etc., como um cavalheiro inglês, à tarde, em seu jogo de sinuca. Mas para fazer esses cálculos você precisa parar o jogo e desenhar-lhe um modelo, completando com fórmulas para os ângulos e trajetórias apropriados, e assim por diante. A ciência aceitou, em princípio, um sistema petrificado para mapear tudo o que acontece no mundo material. Foi, portanto, natural que a ideia da escultura precedesse a ideia do rio. Mas o rio não parou de correr para satisfazer a ciência. A beleza do corpo humano está em se renovar a cada momento. Sendo assim, como fazer um mapa do corpo humano a cada instante?
Esse é o novo dilema que teremos de enfrentar. Se pudermos resolvê-lo, chegaremos bem mais perto daquilo que procuramos, não mais o conhecimento para ser guardado em bibliotecas, mas novas capacidades de programar nosso computador cósmico. 4. Mensageiros do espaço interior. Subir até Machu Picchu, a cidade-fortaleza dos Incas, é uma tarefa difícil. Depois de cruzar uma passagem no alto dos Andes, a quase 5.000 metros de altura, onde o oxigênio é rarefeito a ponto de causar tontura, a cidade surge acima das nuvens, e seus muros só são atingidos por meio de 3.000 degraus de pedra. Essa foi a última fortaleza tomada por Pizarro quando conquistou o Peru, em 1532. É espantoso pensar nos atletas corredores que faziam a ligação entre Machu Picchu e todos os vilarejos espalhados pelos quase 4.000 quilômetros que formavam o Império Inca. Esses corredores eram mensageiros velozes, donos de uma resistência quase sobre-humana. Corriam descalços, cobrindo imensas distâncias a cada dia, o equivalente a 2 ou 3 maratonas olímpicas. Algumas de suas trilhas saíam do cume das montanhas rochosas do Colorado e subiam ainda mais de 1,5 quilômetro. Devem ter sido esses corredores, olhos e ouvidos do imperador Atahualpa, que o avisaram da aproximação dos espanhóis. Agindo traiçoeiramente, Pizarro apoderou-se de uma fortuna quando sequestrou, e depois matou, Atahualpa. Espero que a lenda seja verdadeira quando diz que a maior parte do incalculável tesouro dos Incas foi escondida a tempo em local secreto. Pizarro, que era excepcionalmente ganancioso, mesmo para um conquistador, foi assassinado por rivais invejosos em 1541. Se pensarmos no cérebro humano qual uma fortaleza como Machu Picchu, ele também deve ter mensageiros para transmitir seu comando aos pontos mais distantes do império, neste caso, o dedão do pé. As trilhas físicas são bem visíveis. O sistema nervoso central percorre a coluna vertebral, ramificando-se para os lados a cada vértebra da espinha dorsal. Esses nervos principais depois se subdividem em milhões de outros, mais finos, que se comunicam com todas as partes do corpo. Os primeiros anatomistas viram os nervos maiores no século XVI, mas o sistema nervoso continuava um segredo. Quem eram os mensageiros que levavam as mensagens do cérebro e as traziam de volta a ele? Muitas pessoas ainda pensam que os nervos trabalham eletricamente, como um sistema telegráfico, porque até 15 anos atrás era o que os compêndios médicos ensinavam. No entanto, na década de 70, iniciou-se uma série de importantes descobertas, centralizada numa nova classe de substâncias químicas instantâneas, chamadas neurotransmissores. Como o próprio nome diz, essas substâncias transmitem impulsos nervosos, atuam em nosso corpo como moléculas comunicadoras através das quais os neurônios podem falar com o resto do corpo. Os neurotransmissores são os corredores que partem do cérebro e voltam a ele, informando a todos os órgãos nossas emoções, desejos, lembranças, intuições e sonhos. Nenhum desses eventos fica apenas no cérebro. Do mesmo modo, nenhum deles é estritamente mental, já que podem ser codificados em mensagens químicas. Os neurotransmissores tocam a vida de cada célula. Sempre que um pensamento quer se formar, essas substâncias químicas também precisam agir, porque ele não pode existir sem elas. Pensar é praticar química cerebral, promovendo uma cascata de respostas através do corpo. Já vimos que essa inteligência, como o Quinol, invade a fisiologia, e agora adquiriu uma base material. Isso tira o mistério do nome deste capítulo, mas não sua dramaticidade. Na verdade, nenhum acontecimento recente na biomedicina foi tão revolucionário quanto essas descobertas. A chegada dos neurotransmissores em cena torna a interação da mente e da matéria mais móvel e fluente do que nunca, muito mais próxima do modelo do rio. Os neurotransmissores também ajudam a preencher o espaço que aparentemente separa a mente do corpo. Um dos mistérios mais profundos que o homem tem enfrentado desde que começou a pensar no que ele é. No início, em 1973, só 2 neurotransmissores pareciam necessários. Um, para ativar uma célula distante, como um músculo, e outro, para diminuir a atividade. 2 substâncias químicas do cérebro, a acetilcolina e a norepinefrina, fazem exatamente isso. São os sinais de partida e parada do sistema nervoso. Foram consideradas revolucionárias na época, porque se provava que o impulso enviado por uma célula nervosa a outra não era elétrico, mas de natureza química.
Imediatamente, a noção aceita de pequenas faíscas saltando de neurônio a neurônio ficou obsoleta. Mas o novo modelo químico continuou, no início, a preservar a teoria básica de que apenas 2 sinais eram necessários. Os computadores feitos pelo homem operam usando esse tipo de ligação binária, e o cérebro aparentemente fazia o mesmo. Então, quando os biologistas moleculares de todo o mundo começaram a investigar o assunto mais a fundo, surgiram vários outros neurotransmissores, cada qual com uma estrutura